Nós temos leitura de expediente, são 2 ofícios recebidos. Vou passar ao vereador Fábio D'Alonso, secretário, que possa fazer a leitura dos expedientes. Pois não, presidente. Boa tarde, presidente, vereador Maurício, doutor Denilson, doutora Débora, e ali o doutor João Mei. Rapidamente aqui, senhor presidente, o ofício caminhado no dia 14 de setembro ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cláudio Aragão, e Vossa Excelência, vereador Rich, presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Assunto: emenda modificativa 01/2020 ao PLC 09/2020, emenda aditiva 01/2020 ao PLC 11/2020, PLC 14/2020. Senhor presidente, em atenção ao ofício 6231/2020, a Câmara de Vereadores de Joinville, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores, de 8/7/2020, documento SEI 7132.002, que encaminha para análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Conselho da Cidade, mandato 2019-2020. Emenda modificativa 01/2020 ao projeto de lei complementar 09/2020, SEI 7132.111. A emenda aditiva 01/2020 ao projeto de lei complementar 11/2020, documento SEI 7132.152, e ao projeto de lei complementar 14/2020, documento SEI 7132.209. Comunicamos que, na reunião ordinária do dia 2/9, com base no parecer da Câmara Comunitária Setorial de Ordenamento Territorial e Integração Regional, a plenária do Conselho da Cidade deliberou sobre esses temas da seguinte forma: emenda modificativa 01/2020 ao PLC 09/2020, contrário à emenda e sugere sua rejeição. Emenda aditiva 01/2020 ao PLC 11/2020, contrária à emenda e sugere também a sua rejeição. Projeto de lei complementar 14/2020, também contrário ao projeto de lei complementar e sugere sua rejeição. Ressaltamos, contudo, que o Conselho da Cidade compreende a importância de pensar de forma... Ele está se referindo aqui ao projeto de lei complementar número 14. Ressaltamos, contudo, que o Conselho da Cidade compreende a importância de pensar de forma ampla sobre as melhores possibilidades do uso da área envolvida no projeto de lei complementar número 14/2020. E que, para isso, são necessários novos estudos para a região, que tragam melhor delimitação dos setores residenciais, que se pese os novos usos para a região, que se trate com muita profundidade e clareza aspectos como, por exemplo, mobilidade, poluição, sempre pensando no que é melhor para a coletividade, para a cidade de Joinville como um todo. Seguem como anexo a esse ofício a minuta 07, a minuta da ata 12 do Conselho Municipal da Cidade, ofício 6231/2020, emenda modificativa 01/2020, emenda aditiva 01/2020 ao projeto de lei complementar 11/2020 e projeto de lei complementar 14/2020. Colocamos à disposição desta egrégia casa para mais esclarecimentos que se façam necessários. Cordialmente assina Marco Corzini, presidente do Conselho da Cidade. Já estou encaminhando esse ofício que fiz, presidente, ao plenário virtual para conhecimento dos senhores vereadores desta comissão. E, por último, ofício número 71.75766/2020, datado em 18 de setembro de 2020, senhor presidente, em resposta ao ofício 9084/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, protocolado na Secretaria de Governo sobre o número 20.013.2887, dígito 1, que solicita informações sobre o projeto de lei 120/2020. Que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Informamos que foi protocolado nesta Casa Legislativa emenda modificativa com a inclusão da revogação da Lei 8.844, de 12 de agosto de 2020. Respeitosamente, Jaumei José Duarte. Está feita a leitura das duas correspondências, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fábio D'Alonso, que conste, né, também o vereador Maurício Peixe, essas respostas já estão disponíveis lá, são as emendas, algumas foram um grupo, outras foram individuais. Então, o parecer lá do Conselho da Cidade veio contar a inclusão das emendas, então, para ficarem já atentos à resposta lá do... Quando nós deliberamos, eu acho que demorou bastante para vir as respostas, mas elas já estão aí à disposição dos senhores. Eu vou para o item 3 da pauta, distribuição das proposições aos relatores. Veto ao projeto de lei ordinário 65/2020, de autoria do Poder Executivo, veto total ao autógrafo de lei ordinária 48/2020, referente ao projeto de lei ordinária 165/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, que altera o dispositivo da Lei 5.230, de 10 de junho de 2005, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das vias públicas e próprios municipais e da outras providências. Relator, vereador Roque Matei. Anunciar também a presença agora do vereador Roque Matei e do vereador Odir Nunes. Portanto, estamos com o quórum regimental completo. Próximo projeto de lei complementar número 26/2018, de autoria da vereadora Ana Negrini Hermes, altera o capítulo 3 da lei complementar número 360 de 2011, que dispõe sobre a tutela responsável e da outras providências. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de lei complementar número 29/2019, de autoria da vereadora Ana Negrini Hermes, altera e acrescenta os dispositivos da lei complementar número 360/2011, dispondo sobre a responsabilização por animais soltos, estabelecendo normas para seu atendimento no município de Joinville e da outras providências. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de lei 121/2017, de autoria do então vereador Rodrigo Coelho, hoje deputado federal, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos públicos oficiais do município de Joinville. Relator, vereador Maurício Peixe. Projeto de lei ordinária 222/2017, de autoria da vereadora Tânia Larson, institui a Escola do Teatro Bolshoi como patrimônio cultural imaterial no município de Joinville. Relator, vereador Richard Harrison. Projeto de lei ordinária 116/2020, de autoria da vereadora Iracema do Retalho, dispõe sobre as ações de enfrentamento à violência sexual contra as crianças e adolescentes e da outras providências. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de lei ordinária 127/2020, de autoria do Poder Executivo, define as competências do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda no município de Joinville e da outras providências. Relator, vereador Richard. Projeto de lei ordinária 128/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de resolução 14/2018, de autoria do vereador Ninfo Koenig, altera o inciso 9 do artigo 36B e o 8º do artigo 69 da resolução número 11/2013, instituindo prazo mínimo para disponibilização dos pareceres técnicos. E também o substitutivo ao projeto de resolução 14/2018, de autoria do vereador Ninfo Koenig, substitui o projeto de resolução 14/2018, ampliando a instituição de prazo para a disponibilização dos pareceres políticos. Ambos, porque trata do mesmo projeto, vereador Fábio D'Alonso. Leitura, discussão e votação das proposições. Projeto de lei complementar 23/2018, redação final. A redação é pela aprovação ao projeto do vereador James Schroeder. Promove readequações da seção 8 da Lei Complementar número 470, de 9 de janeiro de 2017, que trata das vagas de guarda de veículos e pátio de carga e descarga e da outras providências. A redação final é pela aprovação. Em discussão.
Os que concordam com o sinal de positivo. Ok. Está aprovado. Projeto de Lei Complementar 54/2019, Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Aprovação com um substitutivo. O assunto altera a redação do parágrafo único, artigo 5º e do artigo 9º da Lei Complementar número 325, de 21 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a comunicação visual e das outras providências. Esse projeto é da Comissão de Urbanismo e ele acompanha os pareceres técnicos. Eu vou colocar em discussão, não sei se o vereador Maurício Peixe quer fazer uso da palavra, porque ele já pertence lá à comissão. Libera o som lá do vereador Maurício. É com aprovação, acompanhando os técnicos com a emenda, com o substitutivo global. Ok, vereador? Passa a palavra para o Maurício. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, né? Nós tivemos uma boa discussão semana passada, já se reuniu a comissão, não esteve presente, mas sei que há uma discussão maior. Então, a minha proposta é que se aprove o projeto da maneira como está, e em seguida essa comissão ela vai se reunindo e vai discutindo um novo projeto, né? Umas modificações maiores, daí com mais tempo, porque este agora, o que nós propomos é urgente, então é necessário. Então, a minha proposta é que se aprove já e depois continue aí discutindo novas alterações que virão, conforme foi aí discutido na nossa reunião anterior. Obrigado, vereador Peixe. Ok, obrigado, vereador Maurício Peixe. Vereador Odir, quer fazer algum comentário sobre a discussão? Não? Ok. Então, o parecer é pela aprovação com substitutivo, acompanhando com a apreensão técnica dos nossos procuradores. Em discussão? Não havendo discussão e votação, os que concordam? Ok. Está aprovado. O projeto 3/2020, de autoria do Poder Executivo, altera e atribui o status da Lei Complementar à Lei 4.076, de 22 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais. Altera a Lei Complementar número 266, de 5 de abril de 2008, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. Relator, vereador Richard Harris. Antes, porém, quero dizer que esse parecer ele é um parecer político construído pela minha assessoria, que também a doutora Jordana é advogada, contrariando, nesse caso, os pareceres dos nossos técnicos, porque os técnicos têm o parecer compreendendo a legitimidade e constitucionalidade. Porém, antes de colocá-lo aqui em discussão, e compreendendo que o meu entendimento é pela rejeição, e digo desde já o porquê. Como todos sabem, né, os que nos acompanham pelas redes sociais, eu me deixei à disposição da minha cidade para que pudesse estar no Congresso Federal. Tenho consciência absoluta, e para mim é um ponto pacífico, que nós precisávamos de uma reforma previdenciária. Isso é óbvio e tanto a esquerda quanto a direita, todos haviam compreendido. Acontece que, de maneira inteligente, algumas posições muito claras, aliás, muito esclarecidas, de pessoas que realmente compreendem e não têm apenas posições políticas sobre a reforma da Previdência, atender o que realmente deveria atender. Eu, muito distante desse cenário, mas aqui dentro do município, li, reli, observei cada um dos pontos dessa reforma da Previdência, vi verdadeiras aberrações contra os trabalhadores espalhados por esse país todo, e eu, inclusive, como servidor público do Estado, não do município, portanto, tenho condição tranquila de expedir esse parecer, e fui surpreendido em março por esse povo que não tem coração e não conhece não conhece o nosso povo, sabe? Não veste a camisa do povo, não sente com o coração, não sente com a alma as necessidades que o nosso povo vem sofrendo, e fizeram uma reforma da Previdência que, para mim, foi uma verdadeira aberração. Eu não sei se os senhores sabem, mas a compreensão que tenho sobre isso e sobre a leitura que me disponibilizei a compreender, e já disse isso por diversas vezes aqui, R$ 83 de cada 100 veio do lombo de quem ganha até R$ 2.400. 3 deputados da nossa cidade, com base eleitoral nesse município, tenho certeza absoluta que a maior parte dos seus votos, pelo menos 2 deles, foi dentro desse município,
votaram a favor da reforma da Previdência e tocaram no lombo do povo brasileiro o que realmente nós estamos discutindo aqui. Em que pese haver toda a condição, toda a legitimidade, toda a legalidade, toda a constitucionalidade, eu vou e construir um parecer contrário a essa seria, na verdade, muito desumano. Portanto, eu quero ter o prazer de discorrer sobre o que construímos aqui. Compreendo, respeito os nossos técnicos, sei que ambos têm formação e têm compreensão sobre isso, mas eu penso que o momento econômico em que o país está vivendo, sobre o servidor, mais uma despesa a ele, portanto, mesmo que seja lá a sua poupança, mesmo que seja a sua garantia de aposentadoria, eu tive a grata insatisfação no mês de março, vereador, da nossa Vossa Excelência, que foi militar, de ser surpreendido com a minha folha de pagamento com 14% de desconto de 32 anos que contribuí, fora os 15 que deixei da iniciativa privada para esses. E aí a minha impaciência é muito clara sobre isso, quando falo algumas palavras, mas eu vou traduzir aqui para não falar uma palavra muito forte que algumas pessoas não compreendem. Mas é pilantra, safado, né? Batedor de carteira, na verdade é exatamente isso que faz, porque faz contra o povo. E se você olha a reforma da Previdência, de 83 para cada R$100, vem do lombo de quem ganha até R$2.400, o intermediário disso, os 17, fica na paz intermediária. Os grandes salários da República, eu sugiro que aqueles que nos acompanhem observem parte desses deputados federais que votaram a favor da reforma da Previdência, que trocaram seus votos por boa parte de recursos que hoje vem aqui, bate nas costas de uma montoeira de pessoas aqui, dizendo que vão colocar 100 mil, 1 milhão, e observe os que votaram contra para ver se as emendas parlamentares vieram na mesma velocidade. Portanto, a minha construção ela é muito clara sobre isso, e eu vou passar a discorrer agora sobre o parecer, até porque quero deixar muito claro que é um parecer político, não é o parecer dos nossos técnicos, né? Exame e conclusão. Pois bem, acompanhando a orientação jurídica dos técnicos desta Casa Legislativa, verifica-se não haver improbidade técnica quanto à forma, iniciativa e competência da propositura. Contudo, é de ressaltar que o momento não se mostra o mais adequado para tratar de projetos com tal objetivo. Isso porque, com a pandemia decorrente do Covid-19, os impactos negativos, diga-se, atingiram a todos, inclusive aqueles que prestam serviço à comunidade, na medida em que as contratações, nomeações, estão suspensas, entre outras adequações previstas na Lei Complementar número 173/2020, que impactaram e ainda impactarão no serviço público municipal e seus servidores. Tudo isso aliado à insegurança que permeia a todo cidadão, seja em razão da possibilidade da redução salarial, vedação de aumento salarial, visto que a arrecadação de receita sofreu grave impacto ou até mesmo o abalo emocional, psicológico originado pelo coronavírus. De modo que o presente projeto pode ser legal, ter seus fundamentos jurídicos alicerçados no que prevê as normas legais vigentes, todavia não é moral. E se diz isso porque esse momento não se mostra adequado para que seja aprovado o projeto de lei que aumentará em 3% a contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais. Ressalto ainda que esse projeto é uma adequação à Constituição, portanto, não é um projeto deste governo, e sim uma adequação à lei federal originada lá em Brasília. Certo que esse projeto decorre de imposição prevista em forma de lei federal, especificamente a Emenda Constitucional 103/2019, aprovada, e faço questão de frisar, pelo Congresso, mas é de ressaltar que, à época de sua promulgação, a doença decorrente ao Covid-19 não havia se instalado como agora em 2020. As alterações na Previdência Social foram publicadas em novembro de 2019, impondo a adoção de novas regras e alíquotas pelos estados e municípios. Contudo, agora, pô-las em prática seria o mesmo que prejudicar ainda mais parte dos munícipes joinvilenses. Não apenas os servidores públicos municipais sofrerão com a majoração da alíquota,
mas provavelmente toda a sua família, ao passo que muitos companheiros estão desempregados, filhos longe de escola ou também, contudo, com o auxílio financeiro dos pais, além de outros inúmeros impactos causados pela pandemia. Assim, tecida todas essas considerações e tudo aquilo que é de conhecimento público acerca dos impactos da pandemia causada pelo Covid-19, opino pela rejeição do projeto de lei complementar número 3/2020 pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer é pela rejeição, está em discussão. Vereador Roque Matei. Boa tarde a todos, boa tarde os vereadores da comissão, vereadores que estão aqui participando da nossa sessão, os técnicos da casa, quem nos assiste pelo canal do YouTube. Vereador Richard, eu recebi o parecer técnico, né? E fiz uma leitura aprofundada, vi um parecer bem embasado, né? Os técnicos da casa observaram muito bem essa questão dos preceitos constitucionais, enfim, todo o embasamento ele leva para uma aprovação, mas diante do seu parecer, diante do que nós estamos passando nesse momento, né? Momento de pandemia, um momento onde a vida do cidadão joinvilense, ela não está arrumada, né? Ela está desarrumada, os filhos não estão indo para a escola, muitos membros das famílias não estão nos seus empregos. Então, nós estamos passando um momento que não é um momento adequado para onerar ninguém, né? Nesse momento, é um momento que nós temos que ter todos os cuidados. E, pelo contrário, nós temos que ver uma forma, sim, de fazer uma remuneração mais justa para o nosso cidadão e principalmente para os servidores, né? Pelo que eu vi, está havendo uma negociação com o sindicato e o prefeito, ele também repassou aí os reajustes. Eu acho que é um momento muito sensível, né? Eu acho que a sua fala ela é bem importante para o momento. O seu parecer técnico, político, ele leva a mostrar que nós não podemos caminhar com nada que traz mais encargos ao cidadão joinvilense e principalmente ao servidor público. Nós temos a maioria dos servidores que hoje ele tem um salário que não é o salário que quem está lá em Brasília, os nossos nobres deputados que fizeram todo esse processo do regime previdenciário, da mudança, né, da Previdência Social, né, não tiveram a sensibilidade de observar as faixas salariais da população brasileira, onerando muito, né, quem é da iniciativa privada, que já está pagando o preço da reforma da Previdência, sabe do momento que nós estamos passando. É um momento muito sensível. Então, eu vou acompanhar o seu parecer, o parecer político, pela rejeição desse projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Ainda em discussão? Vereador Odir Nunes. Libera o som, vereador Odir. Senhor presidente, vereador Richard, vereador Fábio, vereador Maurício, vereador Roque, saudar aqui os nossos procuradores, doutor Denilson, doutora Débora, nossa sempre secretária e eficiente Sabrina. Senhor presidente, a gente percebe que as pessoas, elas mudam de discurso conforme o momento. Se não, vejamos, este aqui é o verdadeira mudança de discurso em função do momento eleitoral que nós vivemos. Eu não vejo nenhuma, eu sou favorável desde o início daquela nossa primeira reunião, aquela audiência pública que nós tivemos,
onde estavam milhares, dezenas, centenas de funcionários. E naquela oportunidade, vereador Roque, veja que eles até foram, não vou dizer cruéis, porque eles entenderam que cruel o senhor foi com eles, com os servidores da educação, mas não precisávamos ter passado por esse desgaste. Não que eu passei, porque eu entendo perfeitamente que não podemos onerar o servidor. Mas deixamos os servidores apreensivos, coisa que não precisava, vereador Maurício. Já podia ter sido decidido lá naquela oportunidade. Portanto, nós sabemos que as eleições estão aí. O prefeito, a responsabilidade é do prefeito Udo, e com certeza o prefeito Udo disse, olha, como nós só temos mais 3 meses aí de governo, não temos muito dinheiro para vir da União, então não vamos não vamos perder a eleição, mas vamos perder os recursos. Nós entendemos, vereador Richard, que Vossa Excelência mudou de posição, e só não muda de posição quem só tem uma, e depois de uma análise profunda, devido também, não análise profunda, mas mais em circunstâncias em que nós estamos vivendo, que é o período eleitoral. Por isso, Vossa Excelência fez o seu parecer político, e quero dizer, desde o início, quando aportou este projeto na Câmara, eu, o vereador Maurício, o vereador Ninfo, o vereador Iracema, o vereador Facchini, sempre fomos contra. E nós vamos, e aqui nós temos que dizer assim, como funciona a pressão popular. Contra a população nós não podemos ir. E aqui está a demonstração da população, da força que tem o servidor. Agora, servidores, não esqueço esse parecer do Richard, só o posicionamento do professor Roque, não vi o posicionamento dos outros, mas é exatamente em função de que nós estamos no período pré-eleitoral. Se fosse outro período, com certeza o parecer seria o outro parecer que os técnicos elaboraram. Obrigado, senhor presidente, e eu voto favorável ao seu parecer, até porque o meu voto, se fosse a favor do projeto, seria contrário também. Obrigado. Okay. Ainda em discussão? Vereador Maurício Peixe. Quero saudar o presidente Richard, os vereadores Fábio D'Alonso, o vereador Odir Nunes e também o vereador Roque Matei. E assim, um pouco agora, mais alegre, confesso que eu estava tenso para esta votação, porque pensei que iria ter que votar contrário ao parecer, mas foi mudado aí o parecer, dado favorável. Que bom. Mas eu quero parabenizar mesmo os servidores da prefeitura, servidores municipais, que estão aí na frente da Câmara, em grandes números, fazendo a pressão, gritando porque a Câmara está fechada. Nós não estamos presencial. Porque se nós estivéssemos presencial, agora nós teríamos a Câmara aí lotada, como aconteceu lá em março, conforme o vereador Odir falou. Realmente é uma derrota flagrante do prefeito Udo. Derrota por quê? Porque não teve diálogo. Não teve diálogo com os servidores, não teve diálogo com o sindicato, não soube construir este projeto conforme foi um projeto de adequação ao projeto nacional. Agora, nós vamos ver, quando ele for rejeitado, que não tiver sido colocado em prática aquilo que era para ser, né, que poderia ser, que deveria ser, o que vai acontecer? Será que Joinville realmente vai perder recursos ou foi só uma pressão para que nós pudéssemos votar o projeto? Hoje,
conforme o vereador Richard vai dar o parecer, ele que é o líder do governo, então está sendo orientando a todos para votar contra o projeto. É uma derrota, sim, da falta do diálogo, da falta de um discurso ou de um projeto que pudesse atender os servidores públicos. A falta de aumento para os servidores, conforme sempre foi pedido, a falta de responsabilidade para com os servidores, a falta de concurso público, tudo isso hoje está sendo aí colocado de forma contrária, porque o prefeito Mudo não soube conduzir esse projeto. Infelizmente, agora nós vamos sim dar o parecer contrário ao projeto, vou acompanhar o parecer do Richard, porque esse é o caminho. Desde, como disse o Odir, desde o ano passado, desde que esse projeto veio para a Câmara, nós temos nos posicionado, inclusive trazendo um auditor fiscal, o Paulo, mostrando qual caminho deveria ser. Joinville, o Ipreville é diferente do resto do Brasil, da grande maioria das cidades do Brasil. Nós temos sim o Ipreville com uma boa saúde financeira. Isso toda hora nós falávamos. Então, quero aqui acompanhar o projeto, o parecer do vereador Richard, porque esse é o caminho certo que nós temos que tomar. Parabéns aos servidores públicos que estão aí na frente da Câmara de Vereadores. Muitos parabéns mesmo, porque vocês foram sensacionais nesta discussão. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, vereador Fábio D'Alonso, senhor... Não? Senhor presidente, também de forma objetiva, só informar que estarei acompanhando o seu parecer político, juntamente com os senhores vereadores que já se manifestaram nesse sentido. Ok. Então, encerradas, vereador Odir Nunes. Libera o som novo, vereador Odir. Senhor presidente e senhores vereadores, vereador Maurício, nós devemos ficar atentos, e aqui eu quero conclamar os servidores e parabenizá-lo pela movimentação, parabenizar também a imprensa de uma forma geral, que também esclareceram à população o que o prefeito queria fazer com os servidores, não apresentando uma outra alternativa. Porque quando há vontade, há sempre um caminho. Esta que é a grande verdade. Agora, vereador Maurício, hoje é dia 21. Até nós votarmos, veja bem, votarmos, porque vai passar pela Comissão de Finanças e vai demorar. Quero alertar os servidores sobre isso. E a população. Isso. Não vai passar pela comissão. Isso. Vai direto para o plenário, porque recebeu o parecer contrário. Mas temos mais 30 dias aí para que o prefeito possa sancionar. Evidentemente que o prefeito vai rejeitar o projeto, vai vetar o projeto. E aí, possivelmente, já passou a eleição. E o medo, aí, passando as eleições, possivelmente, o prefeito, aí que nós vamos ver. Porque poderá os vereadores derrubar, aliás, aprovar o veto do seu prefeito. Quero deixar já este alerta, porque, pelo jeito, está tudo cronometrado. Tudo no calendário. Tantos dias para ainda ir para o plenário, tantos dias para encaminhar para o prefeito tem tantos dias para sancionar ou vetar, e depois o veto vem para cá. Então, só quero alertar sobre essa possibilidade em função do momento político, nós aprovarmos esse projeto, ou parecer, o prefeito vai vetar e depois
os vereadores, após a eleição, derrubarem o veto. Não estou falando isso. Espero que não aconteça. Mas já vimos isso na Câmara, nesta legislatura, todo mundo aprovando o projeto, e depois o prefeito veta e os vereadores votam a favor do veto do prefeito. Essa observação eu quero deixar registrado nesta Igreja Casa. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou fazer o comentário final agora sobre o projeto e quero aqui deixar muito bem claro o que, de fato, acontece com esse projeto. Esse projeto cumpre norma constitucional, portanto, Vossa Excelência, principalmente que já estão aqui há mais tempo, sabe que, vez ou outra, vem projetos para que sejam, por regra regimental, passem na casa, pode receber o parecer contrário ou não, mas é trânsito obrigatório à Câmara de Vereadores. Esse projeto específico, e aí eu gostaria que a mesma veemência que se fala, às vezes, do prefeito aqui, falassem também dos nossos deputados, principalmente aqueles que aprovaram. Eu me lembro de 2 deputados federais do nosso estado, a qual, independente da posição política partidária, os respeito, porque eles foram para além do discurso e fizeram a leitura na íntegra da reforma da Previdência. Aliás, alguns equívocos foram cometidos, e aí me coloco aqui já no passado, anterior a esse governo, na reforma trabalhista. Alguns equívocos, por exemplo, na fobia, na sede, na incompetência, na maldade, eles permitiram que uma senhora grávida pudesse estar desenvolvendo trabalho num ambiente insalubre e nada poderia acontecer com o patrão. Ora, em qualquer lugar do mundo, nas economias mais não civilizadas do planeta Terra, isso daria cadeia. Mas aqueles que insistem em permanecer lá na terra do faz e conta, fazem e colocam sobre o povo brasileiro suas responsabilidades, aliás, as suas ausências de responsabilidade. Ora, já disse e torno a repetir, 83 de cada R$100 para chegar aos 800 bilhões, isso são dados, o IBGE está demonstrando isso, né? São oriundos do lombo de quem ganha até R$2.400 por mês. Eu não concordo com isso, e o povo não me deu a honra ou a oportunidade de estar lá, porque teria, da mesma posição, um voto contrário, pelo menos, a essas aberrações que foram construídas na reforma da Previdência. Coisas criminosas, né? Criminosas, a ponto de tomar para si recursos daqueles que, como eu, 32 anos contribuindo com o Estado de Santa Catarina para a minha aposentadoria, e os 15 que deixei para o governo federal, que nunca fiz uso, para além do discurso, o exemplo, porque quando entrei nessa casa, optei por rejeitar a contribuição previdenciária do INSS para poder ter uma aposentadoria, uma segunda aposentadoria agora no final do meu governo. Eu não conto história, só olhar lá, eu tenho uma aposentadoria de 30 anos que cumpri na atividade do Estado de Santa Catarina como policial militar. Os outros 15 ficaram aí para ajudar o governo a sanar suas dívidas. Pode ser nada, pode ser pouco, mas é o exemplo que deixo, porque se tivesse trabalhado mais 4 anos aí na Câmara de Vereadores, tivesse pago, no final desse meu mandato, teria ainda uma segunda aposentadoria. Mas eu, por isso que quando falo que não sou canalha, não sou pilantra, não sou safado, não sou mau caráter, e não sou mesmo, porque se pudesse fazer isso, faria, e optei por não receber. E eles fizeram o voto, jogaram para 5.470 câmaras espalhadas pelo país essa decisão de ter que tomarmos aí. É penoso, eu sei, dentro da minha vida como policial militar, como observador das regras, e a qual fiquei submetido aí durante muito tempo, fugir delas é realmente complexo, né? Então, eu tenho certeza que, acho que houve um equívoco aqui na posição do vereador Odílio, isso sobe hoje para o plenário, inclusive eu vou pedir aqui para que nós possamos aí reduzir o interstício, para que suba logo para o plenário, votamos isso, e já tem o meu parecer, independente do veto do prefeito ou não, e pelo que eu compreendi aqui, não está nem à disposição de ter veto, nós vamos rejeitar o projeto, vai para o arquivo aí da nossa Igreja Casa, da nossa augusta casa. Então, eu sei que existia aí, acompanhando os nossos técnicos, compreendo, viu, doutor Denilson, doutora Débora, que se esforçaram, que buscaram alguns caminhos alternativos, mas eu sei que não havia inconstitucionalidade, nem tampouco havia ilegalidade.
porque eles tiveram o desprazer de construir a lei para que impedisse, inclusive, as casas e desse a obrigatoriedade de votar. Mas se surpreenderam aqui com a nossa cidade votando, está rejeitado o projeto, né? Eu vou colocar agora em votação, aqueles que concordam com o parecer pela rejeição do vereador, com sinal de positivo aí. Ok. Está rejeitado e quero aproveitar no mesmo momento pedir o requerimento de, não é mais quebra de interstício, né? Mas é regime de prioridade para que suba hoje ainda, para que seja lido, nós possamos votar esse projeto ainda hoje lá em cima no plenário. Boa tarde, senhores vereadores. Doutor Denilson. Gostaria de saudar todos os presentes, presidente Richard e demais vereadores e todos que nos acompanham. Apenas por uma questão de encaminhamento regimental. Eu acredito que talvez os membros da Comissão de Legislação teriam que fazer uma integração, uma interpretação do regimento interno. Porque essa situação, eu confesso para os senhores que ela também não acontece com muita frequência de nós rejeitarmos projetos do Poder Executivo no âmbito da admissibilidade jurídica. Nosso regimento interno estabelece que os projetos rejeitados pela Comissão de Legislação e Justiça, existe a possibilidade dos autores dos projetos de oferecerem uma contestação, um recurso, no prazo de 5 dias. Então, o que normalmente acontece? Quando um projeto parlamentar é rejeitado pela Comissão de Legislação e Justiça, nós oficiamos, encaminhamos um ofício para o autor do projeto para que ele possa exercer o seu direito de recurso. Mas é claro, né, os autores dos projetos no âmbito do Poder Legislativo, os autores do projeto. Mas o regimento interno utiliza essa expressão, autores do projeto. Então, os senhores teriam que fazer a interpretação no sentido de entender se essa expressão, autores do projeto, também compreenderiam o autor do projeto, no caso, o Poder Executivo. A gente sabe que, normalmente, o Poder Executivo ele participa dos atos do processo legislativo em momentos bem específicos, na sua apresentação e, posteriormente, ao final, quando ele tem a oportunidade de sancionar ou vetar os projetos legislativos. Com relação à apresentação de contestação, eu confesso aos senhores que eu nunca vi, nunca presenciei essa hipótese do chefe do Poder Executivo, por meio dos seus agentes públicos específicos, de apresentar uma contestação ou um recurso a um projeto que tenha sido rejeitado no âmbito da Comissão de Legislação e Justiça. Então, o que eu recomendaria aos senhores a fazer? A estabelecer, desde logo, deixar bem claro qual seria a interpretação que a Comissão de Legislação daria para esse dispositivo do regimento interno. De se saber se autores dos projetos são apenas os agentes parlamentares do Poder Legislativo, ou se isso também poderia compreender o chefe do Poder Executivo na condição de proponente da proposição. Os senhores entenderam? Se os senhores entenderem que o prefeito apresenta o recurso, então nós teríamos que aguardar esse prazo recursal, e não sendo apresentado o recurso, nessa hipótese o projeto subiria para o plenário, para a deliberação do plenário. Agora, se for entendido que apenas os agentes políticos do Poder Legislativo é que dispõem da legitimidade para apresentar o recurso, aí seria possível, então, a inserção do projeto na ordem do dia para discussão no plenário. Eu penso, doutor Denilson, que nós, como não faz aí alusão ao executivo, penso que nós poderíamos, claro que eu vou colocar aqui isso na discussão com os demais, mas que nós pudéssemos subir ainda hoje para o plenário para votar e definitivamente resolver, né? Mas eu vou colocar aqui essas suas considerações de discussão, mas de qualquer forma está ainda também em discussão o meu pedido aí para que nós possamos subir para o plenário, tá? A redução do interstício ou a regime de prioridade, né? Não sei se os senhores vereadores considerar alguma coisa. Doutor, libera o som lá para o vereador Maurício, que eu mudei o meu... Deixa eu tirar meu som aqui. Ok. Vereador Maurício. Senhor presidente, eu creio que o senhor tem razão, nós podemos levar hoje para o plenário, porque já tivemos em outra situação, não me recordo agora quando foi, mas houve, sim, essa discussão. E nós temos momentos diferenciados para o Executivo e para o Legislativo. O momento de contestação do projeto pela legalidade, ou pela admissibilidade ou não, é o momento do veto, ou do autógrafo, né, da lei. Quando o autógrafo a lei, acontece a sanção, é porque há um entendimento e faz. Quando não há um entendimento, o prefeito faz o veto e explica os motivos do veto.
Então, esse, no meu entendimento, é o momento do prefeito fazer, então, ao Executivo, a sua manifestação. Por isso, não vejo problema nenhum de levar hoje em requerimento de regime de prioridade para o plenário e votarmos ainda hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício, pela contribuição e discussão. Pedido vereador Maurício Peixe. Desculpa, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, eu também quero fazer minhas as palavras do vereador Maurício, e ele colocou com muita propriedade o entendimento que deve ser o entendimento de todos nós, vereadores. Vereador Maurício, eu até tinha pedido a palavra antes, mas o vereador Peixe, acho que mudou de plataforma, ou mudaram de plataforma, mas eu também ia exatamente neste caminho que Vossa Excelência colocou, vereador Maurício, só para reforçar o seu posicionamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Não, é que eu troquei de plataforma aqui, fiquei aparecendo apenas eu na tela aqui, eu já estou tentando fazer conexão com a internet novamente, mas estou aqui falando, usando o meu celular. Usando aqui meu celular. Então, eu vou continuar com a discussão, o requerimento que fiz, para que nós possamos, em regime de prioridade, subir hoje ainda o plenário o projeto de lei 3/2020 pela rejeição. Os que concordam? Vereador Maurício, vereador Odir, deixa eu ver o vereador Fábio aqui, que eu estou mudando a tela, ok. Está ok, beleza. Então, está aprovado o parecer do relator pela rejeição. E o requerimento pelo regime de prioridade. Projeto de Lei Ordinária 164/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, institui o programa Ponto Verde no âmbito do município de Joinville e de outras providências. O projeto é 164, o relator, o vereador Richard Harrison. O projeto tem análise técnica e conclusão pela rejeição, com base no informe técnico número 6/2018. O documento segue anexo que constitui parte integrante desse parecer, está anexo no parecer. Prazer é pela rejeição. Em discussão? Em votação, os que concordam? Ok. Está rejeitado. O parecer, aprovado o parecer pela rejeição ao projeto 64/2019. Redação final do projeto de lei ordinária 37/2020. Reconhece de utilidade pública municipal a Associação Amicidade. Relator foi o vereador Odir Nunes, mas a redação final é pela aprovação. Os que concordam? Vereador Odir? Ok, Fábio, ok. Eu já quero também pedir regime de prioridade, a pedido do proponente, o vereador Dilson Girardi. Em discussão, o regime de prioridade, não havendo em votação, os que concordam? Ok. Projeto de lei ordinária 60/2020, de autoria da vereadora Iracema do Retalho, denomina via pública, também a redação final. Os que concordam com a redação final? Vereador Odir? Vereador Roque, ok. Projeto de lei ordinária número 90/2020, de autoria do vereador Maurício Peixe, denomina via pública. Relator, vereador Roque Matei. Vereador Roque. Já estou aqui. Oi. É o projeto... Desculpa, projeto de lei 239, é esse, né? Desculpa, só estou pegando... É que eu estou com dois pareceres aqui, tá? É o 90, Roque, é o 90/2020. Projeto 90/2020, sim. Só estou pegando aqui, desculpa. Tá tudo certo aqui, ok? Já estou com o parecer aqui, tá? E ele é pela aprovação e tem um substitutivo, tá? Eu só vou ler aqui o substitutivo ao projeto de lei ordinária 90/2020, ok? Denomina-se Alberto Bernardo Baumgarten, uma das laterais da rua Franz Karl
Brunken, no bairro Morro do Meio. Artigo 1º, denominar-se-á Rua Alberto Bernardes Baumgarten, a lateral da Rua Franz Karl Brunken, localizada entre a Rua João Luster e Rua Bárbara Sebudauarins, no bairro Morro do Meio, com as dimensões de 12 por 150 metros. Então, faltava só essa conclusão da metragem aí, e eu sou favorável pela aprovação. Obrigado, presidente. Está aberto o teu som, Roque. Parecer do relator ao projeto 90/2020 é pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, eu estou trocando aqui as telas aqui para poder ver todos aqui, ok? Aprovado o projeto de lei ordinária 90/2020, de autoria, aprovado o parecer, de autoria do vereador Maurício Peixe. Projeto de lei ordinária 93/2020, de autoria do vereador Wilson Correia. Autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no município de Joinville e da outras providências. O relator é o vereador Richard Harrison. O parecer do relator é pela rejeição. Acompanha o informe técnico número 6/2018, que está anexo também no parecer do relator. Em discussão? Não havendo discussão em votação, os que concordam com o parecer do relator? Ok. Está rejeitado. Aliás, está aprovado o parecer do relator pela rejeição. Projeto de lei ordinária 102/2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração do anexo 3 da Lei 8.729, de 11 de setembro de 2019, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterado pela Lei 8.818, 3 de abril de 2020, pela Lei 8.840, de 31 de julho de 2020. Relator, vereador Roque Matei. Vereador Richard, eu faço um pedido, um requerimento. Nós estamos concluindo aqui o parecer, tá? Eu pediria para deixar mais alguns minutos antes de eu poder fazer meu parecer final, tá bom? Ok, deixar suspenso aqui, antes do final da reunião, nós voltamos aqui ao 107. Aos projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do vereador Mauricinho Soares, denomina servidão vereador João Ribeiro, no bairro Jardim Paraíso, no município de Joinville. O relator, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, esse relator acompanha o corpo técnico desta casa pela aprovação. Parecer do relator, vereador Fábio D'Alonso, ao projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do vereador Mauricinho Soares, é pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão... Opa, desculpa, vereador Odir, eu tô... Libera o som para o vereador Odir Nunes, para mim. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Mauricinho por homenagear o vereador João Ribeiro. Ele foi vereador junto comigo, tem um trabalho, acho que foi junto com o Maurício também, não me lembro bem agora, mas foi um excelente vereador, lutou muito pelo bairro Bom Retiro, aquela região ali onde ele residia. Quero dizer que feliz de nós, vereadores, se amanhã ou depois, quando partirmos daqui, que esperamos que demore muito, que alguém também lembre dos nossos trabalhos, dos nossos sofrimentos, porque vereador Fábio, vereador Roque, vereador Maurício, vereador Richard, poucas pessoas sabem do sofrimento que nós temos, das dificuldades que nós temos, inclusive, muitas vezes, deixando até a família, às vezes, de lado para se dedicar à população. E quero dizer para os senhores que o João Ribeiro era uma pessoa que tinha uma formação boa,
foi um guerreiro e que ele é merecedor desta homenagem. E vereador Fábio, acho que colocou no projeto, né? Vereador João Ribeiro, até para ficar. Eu acho que todas as placas, aliás, uma vez nós apresentamos um projeto que devia ter nas placas um pequeno histórico de quem recebia a homenagem. Mas ainda bem que não foi feita, porque a maioria das ruas nossas estão sem placas, as placas, acho, as últimas que foram colocadas no governo do Tebaldi. Mas parabéns ao vereador Maurício, que lembrou aí em colocar o vereador João Ribeiro. Daqui mais 50 anos eles vão botar vereador Maurício Peixe, vereador Richard, vereador Roque, vereador Odir, vereador Fábio D'Alonso, e é claro que os familiares, vereador Roque, vão ficar muito felizes, porque essa é uma homenagem da Câmara a pessoas que se dedicaram à nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. O vereador Maurício, agora que eu estou com outro vereador, libera o som lá, vereador Maurício? Não? Ok. Então, em discussão, não havendo mais discussão e votação, os que concordam com o sinal de positivo aí? Ok. Está aprovado. Tomara que seja daqui uns 50 anos, né, vereador? Um dia. Projeto de Lei Ordinária 126/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Cesporte no valor de R$ 259.800. Relator, vereador Roque Matei. Bom, de novo, só quero a benevolência do vereador Odir, com certeza, Odir, daqui a 50 anos está de bom para todos nós. Deixa eu só... O projeto de lei ordinária 126/2020 é um crédito de lei, é um pedido de crédito adicional suplementar, e eu vou acompanhar o parecer técnico pela aprovação do projeto de lei ordinária 126/2020 do Poder Executivo, que trata desse crédito adicional suplementar. Era isso, presidente? Ok. Em discussão, o parecer do vereador Roque Matei pela aprovação ao projeto de lei ordinária 126/2020. Não havendo discussão, em votação, os que concordam? Ok. Tem um projeto ainda lá que ficou pendente do vereador Roque. Antes, porém, eu quero colocar aqui, sugerir aí, talvez o vereador Maurício possa contribuir, o vereador Fábio, o vereador Odir, é o projeto de lei da vereadora Tânia Larson, 222, que institui a Escola Bolshoi e a imaterialidade, né? Então, eu pensei aqui em convidar lá o presidente do Instituto Bolshoi, o doutor Valdir Steglich, e a vereadora Tânia Larson, que é a proponente, também o secretário de Cultura do nosso município, o secretário Raulino, e alguém do CONFAM. Se eu não me engano, quem preside o CONFAM é o próprio secretário Raulino, né? Não sei se tem mais alguma sugestão dos senhores sobre convidados. Não? Então, eu vou colocar aqui em deliberação para que nós possamos fazer. Sabrina, pode ser na próxima segunda-feira? Ok. Então, na próxima segunda-feira, às 15 horas, com os convidados que nós citamos, em discussão, e o Bolshoi e Secult, né? Em discussão, não havendo discussão, os que concordam, sinal de positivo aí. Ok. Então, está aprovada a reunião com convidados para que a gente já possa estar dando velocidade ao projeto da vereadora Tânia Larson. O outro é a aprovação, é o projeto de lei ordinária 107/2020, também do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do anexo 3 da Lei 8.729. Vereador Roque Matei, já podemos votá-lo? Ok. Vereador Roque Matei, relator. Libera o som lá, vereador Roque. Ok. Eu vou acompanhar o parecer técnico do nosso procurador Denilson, tá? Que
que é pela aprovação do projeto de lei ordinária 107/2020, ok? Em discussão, o parecer do relator ao projeto de lei ordinária 107/2020 pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, os que concordam? Vereador... Só um pouquinho que eu estou procurando aqui na tela, não abre todos ao mesmo tempo. Vereador Maurício, ok. Vereador Odir, ok. Então, está aprovado o parecer do relator ao projeto 107/2020. Deixo a palavra aberta aos senhores vereadores. Eu só vou passando aqui porque eu estou com... Vereador Maurício? Não. Vereador Odir? Não. Vereador Fábio também não. Vereador Roque? Também não. Ok. Então, não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação.